Sejam bem-vindos, estamos aqui no primeiro podcast do CEA, do Centro de Excelência em Anestesiologia. E assim, quando falamos em cirurgia, muitas pessoas pensam só no resultado final, mas por trás de cada procedimento seguro existe uma integração essencial entre anestesia e cirurgia. Meu nome é Diego Soares, sou anestesiologista do CEA e hoje estamos aqui para falar sobre essa integração que gera previsibilidade, qualidade no atendimento e segurança aos nossos pacientes. Hoje estamos aqui com a doutora Miriam, colega do CEA, e o Dr. Rodrigo Sofa, cirurgião plástico, já renomado aqui, consolidado como referência aqui na cirurgia plástica goiana. Doutora Miriam, se apresente para nós. Bom, pessoal, meu nome é Miriam, eu faço parte do CEA já há 9 anos. Tenho uma certa experiência em cirurgia plástica, trabalho com o Dr. Rodrigo Sofa já desde o princípio. Sou formado pela UFG e vim aqui esclarecer alguns pontos, principalmente sobre segurança do paciente. Olá, gente. É um prazer poder falar com vocês, estar aqui hoje nesse podcast, ajudando aí a trazer informação de qualidade para que você possa... Quem está pensando em passar por uma cirurgia ou quem tem medo de anestesia, eu sei que esse é um tema que sempre paira na imaginação de quem quer fazer uma cirurgia. Então, nós estamos aqui hoje exatamente para trazer informação de qualidade para que você possa fazer sua cirurgia com muito mais tranquilidade. Então, se ligue nesse podcast que tem muita coisa boa por aí. Então, vamos começar com a importância, né, da anestesia no resultado cirúrgico. Dr. Rodrigo, como a evolução da anestesia mudou a sua rotina no centro cirúrgico? Olha, Diego, hoje a anestesia a gente entende como parte fundamental do processo cirúrgico e não como algo separado da cirurgia, né? Hoje, com essa evolução das técnicas anestésicas, com essa evolução das medicações, com a evolução também das tecnologias de monitorização, isso trouxe muito mais segurança para o cirurgião, para que a gente pudesse ali dedicar 100%, estar focado 100% na realização, na entrega da cirurgia. E sabendo que a paciente estar bem cuidada, está nas mãos de vocês ali com essa parte fisiológica, esse cuidado ali da hora da anestesia. Isso traz muita mais tranquilidade para que a gente possa executar a cirurgia com muito mais... com um resultado muito melhor, né? E até por título de curiosidade, a anestesia foi a especialidade médica que mais evoluiu nos últimos 20, 30 anos, tanto na questão de tecnologia, de monitores, quanto na formulação de novas drogas. Então, eu acho que isso vai em contra ao que você falou, Rodrigo. A gente conseguiu evoluir muito a nossa anestesia há uns 10, 20 anos atrás, principalmente aqui na nossa cidade, né? A gente tinha monitores rudimentares, as drogas causavam uma dificuldade, né, de a gente ter uma recuperação rápida do paciente. Hoje a gente consegue entregar uma anestesia com muito mais qualidade, muito mais segurança, principalmente, né? Doutora Miriam, e você, o que você tem para nos falar sobre a evolução da anestesia, e principalmente a anestesia para a cirurgia plástica? A evolução das tecnologias, principalmente de monitorização, ajudou a gente no preparo, principalmente perioperatório desse paciente. O paciente de cirurgia plástica é um paciente que não é um paciente doente, é um paciente que ele precisa sair da mesa cirúrgica de uma forma melhor do que ele entrou, né? Não só no aspecto físico, mas em tudo. Então, a gente tem que cuidar muito bem da fisiologia do paciente, tentar manter uma temperatura controlada, porque isso vai melhorar a perfusão dos tecidos, vai melhorar uma cicatrização. Então, traz um pós-operatório mais bonito para o paciente da cirurgia plástica. A anestesia, ela atua também em todo o perioperatório que a gente fala, né? Então, a gente ajuda a preparar o paciente antes dele ser operado até o controle de dor do pós-operatório, para que ele tenha uma recuperação melhor, para que ele tenha uma resposta metabólica mais controlada e possa se recuperar de uma forma satisfatória. Então, vamos dividir assim. Pensando no pré-operatório, doutora Miriam, o que tem de novo, o que a gente pode trazer de conforto, de melhoria para o nosso paciente, especificamente na cirurgia plástica? Então, uma coisa que a gente emprega bastante, né, na nossa parceria, minha com o Sofa, o CEA com o Sofa, é de auxiliar na abreviação do jejum pré-operatório do paciente.
No que consiste esse abreviador de jejum? É uma substância que o paciente pode consumir até 3 horas antes do procedimento, sem ter o risco de ter qualquer tipo de evento de via aérea, uma broncoaspiração, um evento complicador. E o paciente, vamos dizer assim, fica nutrido nesse período, né? Então, ele recebe líquido, ele recebe nutrientes, mas que tem um esvaziamento gástrico mais rápido. E a gente, então, tira esse risco de broncoaspiração e melhora essa nutrição de pré-operatório. A equipe do SOFA conta com uma nutricionista que dá toda a assistência para eles de pré e de pós-operatório, né? E que ajuda também a melhorar esses pacientes. Só para complementar, doutora, a gente entende a paciente como a gente olha ela de uma forma global, né? Não só no momento do intraoperatório e depois da cirurgia, mas a gente começa a entender essa paciente, o ser antes da cirurgia, como que é a vida, como que é o alimento, o que essa paciente come. Então, a gente entende que essa paciente ela precisa ser preparada para passar pela cirurgia. Então, não são só os exames básicos, ou seja, uma paciente que a gente faz um preparo funcional, em que tem uma equipe de nutrição que vai nutrir bem essa paciente nas vésperas da cirurgia, para que ela passe, além de uma anestesia, tenha uma anestesia mais segura, que ela possa ter um pós-operatório também mais tranquilo, uma cicatrização melhor. E isso começa também, isso passa pelos abreviadores de jejum. Então, para você que às vezes vai fazer uma cirurgia e pensa, nossa, eu vou ter que ficar 8, 12 horas sem comer e sem beber nada. Bom, quando a gente faz esse preparo funcional, esses abreviadores é exatamente para você não precisar ficar esse tempo todo sem ter nada ali no seu estômago, nada para ser absorvido como nutriente. Então, são coisas específicas que você usa, mas que tem que seguir as regras e a orientação do cirurgião ou do anestesista para que, claro, sua cirurgia seja segura e você colhe os benefícios do uso desses nutrientes na véspera ali da cirurgia, tá? Isso ajuda, inclusive, a paciente ela está mais equilibrada, né, hemodinamicamente ali, ela está mais com a glicemia, fica normal, não faz aquelas hipoglicemias. Então, tudo isso ajuda muito para anestesia e também para a cirurgia e a sua segurança que está em jogo, né? Com certeza. Assim, os últimos trabalhos vêm demonstrando, né, que esses abreviadores ajudam muito no controle glicêmico, na estabilidade hemodinâmica do paciente no intraoperatório. Então, isso interfere até na cicatrização posterior, né? Porque, assim, a gente tem que lembrar que esse paciente fica de jejum no pré-operatório, no intraoperatório e mais algumas horas no pós-operatório, porque ela não pode ingerir alimentos logo no final da cirurgia. E isso, quando a gente está do outro lado, a gente percebe a importância e o conforto que esses abreviadores dão para a gente. Eu já estive do outro lado, já fiz uma cirurgia, era uma cirurgia à tarde, eu teria que ficar muitas horas de jejum, eu fiz uso desses abreviadores, principalmente na cidade de Goiânia, né, que é uma cidade quente. Então, às vezes, a gente sofre um pouco com fome, mas principalmente com sede. Então, esses abreviadores eles ajudam muito na nossa sensação. Então, esse pré-operatório costuma ser muito mais tranquilo. Como é que você vê isso com seus pacientes? Elas referem a alguma coisa? É um conjunto, né, Diego? Além dos abreviadores, existem também esse processo de nutrição prévia, existe também, depois da cirurgia, a gente entra aí com a suplementação específica para cada paciente, para cada tipo de organismo. Então, esse olhar mais para o cuidado da fisiologia, da cicatrização da paciente, esse preparo, isso mudou muito, né, na parte cirúrgica. Hoje os cirurgiões já estão entendendo isso, a importância disso, desse preparo da paciente, principalmente se tratando de cirurgia plástica. Como a doutora Miriam disse, o paciente de cirurgia plástica ele não é um paciente que está fazendo uma cirurgia de urgência, de emergência. Então, a cirurgia plástica não pode ter um risco desnecessário. Toda cirurgia a gente sabe que existe um risco inerente ao procedimento, mas o nosso papel de profissional é orientar bem o paciente e operar ele na melhor condição física dele e com o menor risco possível para aquela cirurgia. E isso envolve também esse preparo, além de outras coisas que nós vamos continuar falando aí no podcast. Lembrando também que a paciente de cirurgia plástica é aquela que se enquadra no índice de Apfel, né? Que é o de maior incidência de náusea e vômito pós-operatório. E o uso do abreviador de jejum já foi demonstrado que ele reduz essa evolução de náusea e vômito de pós-operatório nos pacientes. A gente sabe, né, doutora Miriam, que às vezes essa queixa, às vezes ela é mais importante até que a queixa de dor. Uma paciente que vomita no pós-operatório, ela fica até mais insatisfeita do que uma paciente que teve uma dor moderada.
Então, acho que você reforça isso que... Isso, até porque o controle de náusea e vômito também fica complicado, né? No paciente do pós-operatório ali, com um jejum prolongado também, né? Mantendo essa parte no pré-operatório, há alguns anos a gente está demonstrando, né? Eu faço parte da Sociedade Goiana e a gente tem intenção de fazer campanhas aí, tentando conscientizar a população da importância de uma consulta pré-anestésica, né? O Dr. Rodrigo, ele manda praticamente todas as pacientes dele para o nosso consultório. Você viu alguma mudança, alguma satisfação da paciente, às vezes evitando também, às vezes, uma suspensão de uma cirurgia em cima da hora? O que você tem para nos falar sobre a importância dessa consulta pré-anestésica? Olha, Diego, o anestesista, o médico anestesista, quando a gente encaminha o paciente para que você faça uma consulta pré-anestésica, é no intuito do anestesista te conhecer, entender dentro da parte técnica do que ele vai fazer na hora da sua anestesia, qual que vai ser a melhor opção para você do ponto de vista técnico, né? Então, para evitar, às vezes, dissabores ou evitar, às vezes, surpresas na hora da cirurgia, o que acaba gerando algum tipo de estresse para a equipe cirúrgica, para mim como cirurgião, para o próprio anestesista e principalmente para você, paciente. Então, a consulta pré-anestésica é exatamente isso, para que ele possa te conhecer, para que você possa entender o que vai ser feito com você na hora da anestesia, qual que vai ser a melhor anestesia para você, para a realização da sua cirurgia. Muitas vezes não é papel do cirurgião dizer se vai ser uma anestesia geral, se vai ser uma anestesia peridural ou associação de ambas. Quem vai saber o que é melhor para você nesse quesito é o médico anestesista. Por isso que a importância do paciente passar por essa avaliação anestésica, até para ela já ficar sabendo como é que vai ser no dia, já conhecer quem que vai anestesiá-la ou algum outro colega parceiro do grupo. Eu acho que isso, além de conforto, de tranquilidade para a paciente na hora da cirurgia, é mais segurança, então é sempre muito bem-vindo aí. Eu encaminho toda paciente nossa para fazer a consulta pré-anestésica. Dentro do SEI, a gente tem um consultório, né, na nossa sede para consultas presenciais e a gente também realiza consultas online. Às vezes a paciente... ainda não está na cidade, né? A gente recebe muitos pacientes de fora, né? Então, às vezes, via isso como dificuldade, mas a gente consegue fazer, dependendo se o paciente, das comorbidades dela, às vezes uma consulta online, que a paciente já vem sabendo mais ou menos como é que vai ser a anestesia dela, né? Doutora Miriam, durante a sua consulta pré-anestésica, narra um pouquinho para a gente como é que ela é feita, o que você esclarece para o paciente, o que você vê de benefício para o paciente. Então, eu ia até te interromper um pouco antes, que para falar justamente da mudança de perspectiva da paciente no momento que ela chega no consultório e na hora que ela sai do nosso consultório de pré-anestésico. A maioria chega inundada de vários mitos anestésicos, que a anestesia vai fazer cair cabelo, essa é clássica, que vai ter dor na coluna, que a cabeça vai doer. E aí, quando a gente explica tudo, passa segurança, ela sai com uma outra visão da anestesia. Então, aquela paciente que chegou falando, nossa, meu maior medo não é a cirurgia, é a anestesia, geralmente essa é a que sai mais orientada, porque a gente tem um tempo adequado para explicar todos os mitos, explicar toda a técnica que vai ser empregada no procedimento dela e tudo mais. Eu acho que tem muita paciente que deve chegar para você, né, Dr. Sofa, já ciente, assim, com a ideia bem consolidada que quer fazer a cirurgia, mas que tem muito receio com anestesia. E eu percebo que muita gente tem medo da anestesia geral, né? Como é que você conversa com essa paciente? Como é que você esclarece isso para ela? Olha, eu acredito que esse mito da anestesia geral, ou esse receio que as pessoas ficaram, ele se intensificou principalmente com a Covid, né? Porque a gente via muito a história na televisão de que o paciente que precisou ser entubado ou que foi para ventilação mecânica já era um paciente que estava caminhando para óbito, né? Um paciente que estava ali já num risco de vida muito grande. Então, criou-se esse receio aí de que o paciente que precisou ser entubado é porque ele está grave. A gente sabe que para a cirurgia, na verdade, a anestesia geral, que envolve um procedimento ali de intubação, mas isso é feito com muita tranquilidade, durante a rotina cirúrgica ali,
de uma cirurgia programada, isso na verdade é para garantir mais segurança para o procedimento anestésico, vai ter uma via aérea controlada, é como se fosse aquele avião no ar sobre ali aquele piloto automático, né, voando com tranquilidade. Então a anestesia geral ela visa, além do conforto, trazer também segurança para os pacientes. Então eu procuro sempre desmistificar, tá, essa coisa da anestesia geral como sendo algo negativo. Não é, na verdade foi uma ferramenta a mais que vocês trouxeram aí para que essa paciente tivesse uma cirurgia plástica muito mais confortável. Hoje nós recebemos, Goiânia é um polo de cirurgias, né? Não só de cirurgia plástica, mas na área de oftalmologia, de cirurgias gástricas. Recebe pacientes do mundo inteiro. Não só brasileiras, mas pacientes que moram em outros países também, estrangeiras que vêm para o Brasil para realizar a cirurgia, exatamente por essa confiabilidade, né, da equipe de cirurgia, dos hospitais, da equipe de anestesia também. Então, a gente está informando essas pessoas sobre a anestesia e desmistificando isso é muito importante, exatamente para que essa pessoa tenha uma confiança maior e saiba o que vai acontecer com ela, né, na hora da cirurgia. Eu costumo até comparar, né? Hoje, o paciente de forma eletiva que é submetido a uma anestesia, a chance de acontecer algum evento adverso com ela, às vezes é menor do que de você pegar um voo, você andar de avião, né? Porque é uma coisa que a gente considera um evento super seguro, igual, às vezes o paciente não tem medo nenhum de andar de avião, mas morre de medo de anestesia. Em questão de estatística, você está correndo mais risco andando de avião do que sendo submetido a uma anestesia. E agora passando para o intraoperatório. Doutora Miriam, o que nos últimos anos surgiu que você consegue oferecer para suas pacientes, para os seus pacientes, que facilita a vida do Dr. Rodrigo Souza? Que ajuda a paciente e ajuda também o cirurgião. Então, pegando o gancho da anestesia geral, né, a gente tem disponível atualmente o uso de vídeo laringo em caso de via aérea difícil, né, em todos os hospitais que a gente atende, nós temos os equipamentos de via aérea difícil, então já fica tudo separado, tudo organizado, para caso tenha algum paciente com algum preditor de via aérea difícil, a gente já tem todos os equipamentos necessários para abordagem dessa via aérea. Na anestesia geral, a gente conta com monitores de consciência intraoperatória, né? O Conox ou o BIS. Isso faz com que a gente deixe o paciente num estado de inconsciência, mas não tão profundo, que possa trazer algum tipo de efeito negativo para ele, e nem tão superficial a ponto de ter algum tipo de memória intraoperatória e tudo mais. Isso é muito importante. A gente na anestesia, a gente não pode deixar o paciente muito anestesiado, muito profundo, porque isso atrapalha o despertar dele, a recuperação dele, mas também uma anestesia muito superficial também prejudica, né? Porque desde a pressão que pode ficar alta, o paciente ter alguma consciência. Então, com esses monitores, né, a gente trabalha de forma muito mais segura, né, doutora Miriam? Exatamente. Fazendo um controle de temperatura intraoperatória também traz muito benefício para o paciente, né? A gente faz uso de manta térmica em todos os pacientes, controle de temperatura na sala, controle de fluidos, tudo para trazer uma segurança e um conforto melhor. Assim, pensando nessa parte de hipotermia, né? Dr. Rodrigo, com essas novas tecnologias, manta térmica, esses controles mais adequados de fluidos, você notou alguma diferença, principalmente em cirurgias grandes, né, na questão de sangramento intraoperatório, de tempo cirúrgico? Bastante, Diego. Eu notei muita alteração de uns anos para cá, principalmente depois que nós trouxemos tecnologias de fora, tecnologias que visam aí diminuir sangramento, prevenir hipotermia. Gente, esses termos técnicos, a gente, como nós somos 3 médicos, é muito comum, na verdade, a gente acaba, às vezes, caminhando um pouquinho para termos técnicos. Então, eu vou tentar explicar um pouquinho. O aparelho que a doutora Miriam falou de vídeo laringo, na verdade, é um aparelho que tem uma câmera ali na ponta. Então, na hora de fazer a intubação, o preparo da via aérea, que é a parte da respiração que você vai ficar ali respirando, isso é feito com uma câmera na ponta. O monitor cerebral, eu brinco com as pacientes que antes dela pensar em acordar no meio da cirurgia,
o computador que está monitorando ela já identificou que ela está pensando em acordar, o anestesista já sabe, e ele consegue, através de um equipamento, de um computadorzinho que tem lá, liberar a medicação, o sedativo na quantidade certa. Então não precisa mais, como era antigamente, às vezes fazer um volume muito grande de anestésico, um volume grande de sedativo, pensando ali naquela quantidade de horas, e era um valor calculado e se fazia para durar o tempo todo. Hoje não. Hoje isso é feito de forma mais lenta, de forma gradual, porque existem monitores, existem tecnologias e isso traz muito mais conforto e segurança. A gente sempre volta na tecla do conforto e da segurança, porque isso é muito importante. Até porque fica tudo mais individualizado, né? Mais individualizado cada e paciente personalizado. vai responder de uma forma a determinado tipo de intervenção, a determinado tipo de anestésico e tudo mais, de dose, de tempo de administração, e com isso a gente consegue controlar melhor. Exato. Então não tem forma de bolo, né? Nem na anestesia e nem na cirurgia. Não existe forma de bolo. Cada paciente ela vai ser tratado de uma forma. Existe uma necessidade, um volume anestésico específico para cada um. E voltando à questão da cirurgia, hoje a gente utiliza equipamentos que visam, por exemplo, manta térmica aquecida, para que a paciente não tenha hipotermia, para que você não esfrie o seu corpo na hora da cirurgia. Porque quem entrou no centro cirúrgico já sabe que é um ambiente muito frio, é um ambiente com ar-condicionado gelado, isso ajuda a diminuir riscos de infecção. Então tem um porquê, não é só porque o cirurgião gosta de operar no friozinho, não. É porque isso ajuda a prevenir algumas coisas, uma delas é a infecção. Então, quando você mantém a temperatura muito fria da sala, o corpo da paciente que está ali exposto também pode esfriar muito, e isso aumenta risco de fenômenos tromboembólicos, aumenta risco de algumas complicações. Então, para prevenir isso, existem algumas ferramentas, né? A manta térmica aquecida, o colchão aquecido, aquela mantinha que fica ali soprando um arzinho quente em você na hora da cirurgia. E são coisas que às vezes você não vê, né? Porque você já está anestesiada. Mas são preocupações, são cuidados que a equipe de anestesia e de cirurgia tem para que a sua cirurgia seja o mais confortável e o mais seguro possível, tá? Isso eu observei na minha própria casa. Minha irmã, ela morou um tempo no estado de São Paulo, né, que é um estado super evoluído, que tem todas as tecnologias, mas não basta ter as tecnologias, né, a gente tem que utilizá-las, saber utilizá-las. Ela fez diversas cirurgias lá, a princípio não teve nenhuma queixa em relação à anestesia lá, mas ela fez outra cirurgia aqui em Goiânia, que eu tive o privilégio de anestesiá-la, e ela me referiu no pós-operatório que era a primeira vez que ela acordava de uma cirurgia sem tremor, sem frio, que ela acordava com muito frio. Falei, nossa, Lorena, que é o nome da minha irmã, né? Eu falei, isso hoje em dia não tem motivo para isso. A gente consegue prevenir isso e tratar isso. E uma das formas mais efetivas é com a manta térmica, né? Então, assim, a gente observa em casa, né? Que às vezes que quando a gente age com cuidado, que é o que o CEA sempre prioriza, a gente utiliza as tecnologias ao nosso favor, a gente traz muita satisfação do paciente, né? E é muito bom quando um familiar nosso está passando por isso e refere para a gente, né? No caso, eu, que tinha sido anestesista dela, que esse cuidado refletiu, né, em satisfação. Sim. Então, e a hipotermia, ela não traz só aquele frio para o paciente, né? Eu já ouvi muito paciente falando, eu não fiquei tão cansada no pós-operatório, porque eu não tremi, como eu tremi em outras cirurgias, em outras intervenções. Então, é interessante ver a percepção, né? E o jeito que o paciente descreve. E a gente, né, como anestesista, doutora Miriam, a gente sabe que é exatamente isso, né? Tremer, o ato de tremer, consome muita energia. Muito. O paciente, às vezes, está passando por uma cirurgia grande, ela precisa priorizar a recuperação dela. Exatamente. E a energia dela está sendo gasta com tremor. Com tremor muscular. Então, a gente prevenindo isso, com certeza, a gente contribui para o pós-operatório dela ser mais tranquila, a recuperação ser mais rápida, né? Exatamente. E olha só que conteúdo, né? Que informações importantes aí para você. Vocês estão ouvindo aqui um cirurgião, 2 anestesistas, exatamente trocando informações sobre o que acontece lá dentro do centro cirúrgico, né? Coisas que às vezes você que passa por cirurgia ou que vai passar, às vezes não tem oportunidade de entender como funciona. E hoje a gente procura aliar, né, a questão técnica, a tecnologia e a essa confiança do cirurgião, da equipe da cirurgia com a equipe de anestesia, com o grupo de anestesia e o anestesista que está ali presente, para que o tempo cirúrgico seja um tempo adequado, para que a cirurgia transcorra dentro
da previsibilidade. Hoje a gente consegue ter um controle maior, uma previsibilidade maior. A gente planeja a cirurgia. Muitas vezes a gente faz os encontros ou eu entro em contato com o anestesista antes da cirurgia para discutir o caso da paciente. Olha, é uma paciente que eu quero fazer uma lipoescultura em tal região, eu quero fazer a abdominoplastia dela, eu vou fazer uma aplicatura da diástase do músculo reto abdominal dela, mas essa paciente às vezes tem uma comorbidade, às vezes é uma paciente que tem alguma patologia, alguma doença pulmonar, então é uma paciente que às vezes me levanta aí uma luzinha ali e fala, poxa, eu preciso ver esse caso com algum rigor de detalhe ali diferente. Então, eu entro em contato, a gente troca uma ideia sobre essa paciente. Então, isso são coisas que vão se passando nos bastidores, mas que são coisas exatamente para a gente garantir mais essa segurança para você. E, às vezes, o anestesista fala, olha, do ponto de vista da respiração, na hora da ventilação, na hora da anestesia, o ideal seria que não fizesse essa parte ou que a gente dividisse isso. Então, isso tudo é conversado entre cirurgião, o anestesista, que são os médicos que vão assistir você durante a cirurgia. Exatamente. É muito importante ter uma equipe multidisciplinar, né? Envolvida nesse processo perioperatório ali, que o paciente às vezes nem sabe que a gente se preocupa tanto, né? Em alguns casos, a gente observa que o paciente tem um risco maior de fazer a telectasia, né? Que é uma restrição, vamos falar assim, do volume que ele respira. O pulmão ele fica meio murcho, né? Que seria assim. Ele não expande como deveria expandir, né? E isso é um evento esperado, tanto relacionado à anestesia quanto relacionado à cirurgia, mas tem paciente que não tolera tão bem. Então, a gente consegue fazer um preparo pré-operatório também com a fisioterapia respiratória, né? Que o SOFA disponibiliza também para os pacientes dele. E tanto pré-operatório, para a paciente aprender a respirar antes da cirurgia, quanto no pós-operatório, para ela saber mobilizar aqueles músculos que vão ajudar na respiração. Ajudando na respiração, ajuda na oxigenação, que ajuda na recuperação. Saindo um pouquinho dessa parte técnica, descontraindo um pouquinho, existe até um meme, acho que o algoritmo do Instagram entrega muito para a área médica, que é o cirurgião chegando no centro cirúrgico, quando ele vê um anestesista que ele conhece, que ele confia, ele faz até uma dancinha. E isso eu acho que é a equipe como um todo. Eu vejo que quer dizer, o cirurgião, a enfermeira, fisioterapeuta, quando vocês chegam no centro cirúrgico e vê que a doutora Miriam, que está lá, como é que é isso? Tem essa dancinha mesmo? Tem, viu? Isso é muito importante, né? O cirurgião, a gente quando vai fazer uma cirurgia, a gente tem que ter o que a gente chama de hiperfoco, né? A gente tem que estar ali, eu pelo menos quando eu entro ali para fazer um contorno corporal, fazer uma cirurgia de mama, um abdômen, eu tenho que estar 100% focado na cirurgia, no ato cirúrgico, na lipo, em modelar aquele corpo. Então, eu não posso estar desviando a atenção em preocupação com, poxa, como é que será que está a frequência cardíaca do paciente? Como é que está a pressão do paciente? Eu não posso parar a cirurgia, olhar o monitor cardíaco do paciente. Eu preciso ter um anestesista que vai estar ali junto, o piloto, o copiloto do avião, junto comigo ali, e eu tenho que ter a confiança nele, no trabalho dele. Por isso que é importante essa relação do cirurgião, da equipe cirúrgica com a equipe de anestesia, para que o objetivo é lá na frente a gente ter a entrega do melhor resultado possível. Então, a gente precisa estar bem focado na cirurgia e o anestesista ajudando ali a conduzir o paciente da forma mais segura possível. A cirurgia plástica, ela tem suas particularidades, né? Ela tem uma parte técnica e ela tem uma parte que eu falaria que é uma parte artística, né? Você precisa de concentração e para você desenvolver isso, né? Tanto para esculpir, para remodelar, para reconstruir. E eu acho que, com certeza, quando tem alguém lá do lado do paciente que você confia, né? A gente vê que na área médica, na área da saúde em geral, quando a gente é paciente, a gente preocupa muito com quem vai ser nosso anestesista também. Às vezes a população em geral, às vezes por desconhecimento, ela foca só no cirurgião, ela escolhe o cirurgião dela e junto vem o pacote. E em alguns hospitais, às vezes, é um anestesista que ela não conhece.
Então, mas a gente vê que isso é diferente para quem conhece a rotina do centro cirúrgico, né? Que eu, como anestesista, eu sei a importância de quem está lá cuidando, principalmente de um doente querido. Então, quando é algum ente querido, eu faço questão de conhecer o anestesista, saber quem é, e eu acho que isso faz muita diferença, principalmente porque eu sei que o cirurgião vai ficar tranquilo, né? Com certeza. Isso, infelizmente, nós estamos falando de uma realidade que não é em todos os hospitais, né? Não é uma realidade de todos os lugares que você vai, porque isso nós estamos falando de serviços de excelência, né? Então, isso tudo que nós estamos falando aqui, de abreviador de jejum, de um preparo funcional, da fisioterapia cardiopulmonar, que vai depois no quarto ajudar a trabalhar essa parte respiratória da paciente, isso tudo são serviços de excelência que a gente busca oferecer para os pacientes de cirurgia plástica, mas a gente sabe que às vezes não é a realidade do restante do Brasil, para outras especialidades médicas, às vezes o serviço público. Mas, enfim, a gente tem que ter aquele ideal, acho que a gente tem que sempre buscar o que for melhor para o paciente. O médico ele tem que sempre bater nessa tecla. Eu tenho que fazer o que for melhor, eu tenho que informar meu paciente, mas eu tenho que estar sempre atrás do que for mais entrega para ele, não só no nosso caso da plástica do ponto de vista estético, mas também o que é o mais seguro, o que é o mais adequado para o corpo dela. E isso é importante. Eu acho que esse olhar ele tem que ter até um pouco mais de sensibilidade para esses pacientes também de convênios, pacientes da rede pública de saúde. Então, é algo que o governo também tem que se atentar, os convênios precisam se atentar à necessidade desse cuidado adicional, que muitas vezes não é feito por falta de investimento nisso também. A doutora Miriam, eu acho que ela é uma das nossas campeãs a gente fala que é pedido, né? Quando o paciente ele pede um anestesia específico. Como é que você se sente sendo essa referência aí dentro do CEA, né? Assim, uma coisa que eu sempre falo para todo mundo que trabalha comigo é que a gente precisa cuidar do paciente como se ele fosse alguém próximo da gente. Então, cuida do teu paciente como se fosse tua mãe. A gente brinca, né? Ele é o amor de alguém, né? Sempre tem essa frase. Paciente é o amor de alguém. Então, cuida dele como se fosse sua mãe, né? Então, tenta entregar para ele o que de melhor você tem disponível ali naquele lugar para poder tratar dele, né? Então, as melhores técnicas, as melhores intervenções, as melhores tecnologias que estão disponíveis para poder deixar o paciente no melhor estado possível, independente da especialidade cirúrgica, né? Com certeza, doutora. Por isso que eu te escolhi para anestesiar minha esposa, né? No nascimento do meu filho, doutora Miriam, que participou do parto, porque eu reconheço nela todas essas características, essas qualidades. É muito importante. E isso eu vou citar um exemplo, dois exemplos, na verdade, da minha rotina. Uma das minhas primeiras pacientes foi a minha mãe, que eu fui operar, fiz uma cirurgia corporal, eu fiz uma cirurgia de abdominoplastia, uma liposcultura, fiz uma modelagem. A gente brinca que eu consertei aquilo que eu acabei fazendo com ela na hora da gestação, né? Eu era um neném grandão, eu cresci bastante, aí ficou estria, ficou diástase, sobra de pele. Isso a ela. A gente brinca que, na verdade, eu estava só pagando essa conta aí. Mas teve meu irmão também, e depois eu tenho que acertar com ele esse 50% dele. Mas, enfim, brincadeiras à parte, quando eu fui fazer a cirurgia dela, às vezes as pessoas me perguntam, nossa, mas como é que você conseguiu operar a sua mãe? Depois operei a minha esposa também, a Patrícia. Bom, como que eu consegui operar elas? Quando eu entrei em campo, que eu coloquei ali aquela luva, eu coloquei o capote, eu me preparei espiritualmente, emocionalmente, como eu faço em toda cirurgia minha. Às vezes eu sempre faço uma oração antes da cirurgia, peço pela paciente, peço pelo anestesista, peço pela circulante, eu peço pela equipe toda, porque a gente sabe que todo mundo ali é muito importante para o bom andamento da cirurgia. Então, naquele momento em que eu calcei a luva, em que eu fui entrar em campo, eu confiava naquela pessoa que estava lá direcionando o barco, que estava direcionando o avião, que é a pessoa do anestesista. Então, eu estava tranquilo e eu pude me dedicar 100%, me focar, ter aquele hiperfoco ali na hora da cirurgia para entregar o melhor para elas. Então, naquele momento, eu desliguei, eu não estava pensando que era minha mãe, que era minha esposa. Era uma pessoa em que eu precisava cuidar dela da melhor forma possível. Eu sabia que ali por trás daquele campo, né, que a gente coloca ali, estava uma pessoa de confiança também, em que eu poderia confiar nela. Então, essa relação para nós é uma relação divina, porque
A gente está cuidando de vida, a gente está cuidando não só de expectativa, mas a gente está cuidando de saúde. E como você disse, a pessoa que está ali, ela é o amor da vida de alguém. Por mais que às vezes a gente não conheça, mas é uma pessoa, ela tem a história dela, tem os filhos, tem a mãe, tem o pai, tem o marido. Enfim, a gente tem que sempre ter esse olhar para a gente tentar sempre entregar o melhor para essas pessoas. Continuando nessa questão da anestesia, eu vejo que tem muita paciente, doutora Miri, que às vezes na consulta pré-anestésica a gente explica para ela, a gente vai fazer anestesia geral e peridural, anestesia geral e raquianestesia. E aí elas têm uma dúvida, por que eu vou ser submetida a 2 anestesias? Explica para a gente o motivo disso. Então, geralmente em cirurgias de maior porte, né, a gente opta por fazer uma anestesia geral associada a um bloqueio, tanto de neuroeixo quanto um bloqueio regional, né? O neuroeixo seria a peridural, a RAC, visando principalmente o bloqueio, visando a analgesia de pós-operatório. Então, a gente adotando essas técnicas, a gente consegue garantir para o paciente um pós-operatório mais confortável. Então, ela vai precisar de menos medicação forte demais para a dor no pós-operatório. Isso reduz a incidência de náusea e vômito, reduz sonolência no pós-operatório. O paciente consegue se alimentar mais rápido, porque não fica tão sonolento no pós-operatório, devido à alta quantidade de medicação forte para controle de dor. E a anestesia geral a gente faz para o conforto do paciente mesmo, para o paciente poder dormir durante o procedimento inteiro, não ter consciência intraoperatória ali de tudo que aconteceu, do que foi conversado, do que... Enfim. E sem falar que a gente garante o acesso à via aérea do paciente, né, em tempo integral. Então, a gente pode mudar o decúbito do paciente, né, a posição do paciente durante a cirurgia e tudo mais. E ainda assim, a gente garante que o oxigênio esteja sendo fornecido ali para o paciente. Essas anestesias regionais que a gente está falando, é uma forma da gente depositar um anestésico local em algum lugar do corpo que impede da dor de chegar no cérebro. Então, isso garante que o paciente não vai ter dor no intraoperatório e ajuda também muito no pós-operatório. Outra coisa que é importante também desses bloqueios que a gente fala, né, generalizando, a gente chama de bloqueios, ele diminui o sangramento, né, ajuda o Dr. Rodrigo durante a cirurgia, diminui o risco de transfusão e eles também diminuem o risco de trombose, né, que era uma coisa que impedia muita gente de se submeter a alguma cirurgia com medo de trombose. Hoje a gente tem muita tecnologia para isso, né? E uma delas é a forma que a gente anestesia o paciente, as drogas que a gente usa, as associações que a gente faz, né, Dr. Rodrigo? Existe também as tecnologias que a gente usa no intraoperatório que o próprio cirurgião implementa, no próprio hospital. Hoje, nessa visão nossa mais global do paciente, eu volto lá naquela questão do preparo, né? Esse preparo funcional ali com a nossa nutricionista, ele visa exatamente já desinflamar esse paciente antes, né? Esse paciente chegando para a cirurgia já mais desinflamado, digamos assim, é um paciente que tem um risco menor disso, né? De trombose, embolia, que eu sei que quando a gente pensa em cirurgia plástica, e não é só plástica, tá, gente? Qualquer tipo de cirurgia tem que ter essa profilaxia, prevenção de trombose, embolia, porque é uma complicação inerente a qualquer tipo de procedimento cirúrgico. Mas voltando à plástica, a gente toma essas medidas de preparo antes, na hora da cirurgia, o anestesista tem essas medicações, a forma de fazer anestesia ajuda nessa prevenção. Tem também coisas como, nós já falamos, da manta térmica, de manter esse corpo mais aquecido. Tem aquela botinha pneumática, né, que são aquela insuflável que, durante a cirurgia, fica massageando a sua perna, a sua panturrilha, para evitar de, às vezes, formar microtrombos, microcoágulos sanguíneos, porque imagina, você está ali numa cirurgia horas e às vezes está parado numa mesma posição. Então, a botinha faz como se fosse um efeito da sua musculatura em atividade. Isso contrai os vasos, ajuda a prevenir a formação disso. Isso é interessante, Rodrigo, porque tem paciente que adora, acha que, nossa, essa massagenzinha aqui na panturrilha é ótimo, mas não é uma massagem, né, doutor Rodrigo? Ela tem uma função bem específica, né? Exatamente, ela tem uma função protetora, tá? Então, isso tudo, a meia, né? Aquela meia que a gente usa também de compressão. E, além disso, de rotina nas nossas cirurgias,
que eu realizo. É claro que tem scores, né? Tem pontuações que os pacientes preenchem para haver a necessidade de uso de anticoagulantes, mas isso lá para nós é uma realidade, né? Como nós fazemos cirurgias maiores, lipoesculturas, as cirurgias de mama, abdominoplastias, eu costumo usar os anticoagulantes, que são injeções que a paciente toma ali 1 semana, 10 dias, 14 dias, para prevenir trombose e embolia. E às vezes hoje a gente usa ainda uma complementação, né, com anticoagulantes orais por um tempo ainda mais prolongado. Isso não é receita de bolo, tá, gente? Isso depende de cada cirurgia, da idade da paciente. Tem toda uma análise que a gente faz para saber se a paciente vai precisar usar e por quanto tempo usar. Mas tem essas medidas básicas como meia, bota pneumática, mobilização precoce. Eu coloco os nossos pacientes para andarem o quanto antes, tá? Movimentá-la no leito, andar. A anestesista já deixa essa observação lá para a equipe de enfermagem o quanto antes puder, já pôr essa paciente para mobilizar, que é andar e movimentar. Isso hoje a gente entende que na plástica isso é vida, né? Movimentação é vida, ajuda você, além de recuperar mais rápido, ajuda na prevenção dessas coisas também. Então, e o bloqueio de neuroeixo, ele ajuda, inclusive, na mobilização precoce do paciente, né? Porque o paciente sem dor, ele consegue se movimentar. O paciente que sente dor, ele quer ficar quietinho, acuadinho lá no leito, né? Então, o bloqueio do neuroeixo, ele ajuda muito também nessa parte da deambulação precoce e da prevenção de todas essas complicações. O paciente entender o bloqueio de neuroeixo seria aquela injeção nas costas, tá? Que tem, basicamente são duas, né? A hack, que as pacientes conhecem muito da hack, porque a hack é feito no parto, na maioria das cesarianas é feito hack, então o paciente conhece bem a hack. E a peridural, apesar de ser nas costas, é numa posição um pouquinho diferente, que é a mais comum, né? Utilizada para plástica e associa ali a anestesia geral. E às vezes a paciente me pergunta, Rodrigo, mas não é melhor às vezes fazer só uma? Eu falo, olha, é uma decisão anestésica, existe um médico, um profissional competente que vai te orientar qual que vai ser a melhor decisão para o seu caso, mas normalmente, quando se opta por essa associação das duas, eu sempre falo para o paciente o seguinte, que imagina que ele está associando duas anestesias para fazer, às vezes, baixas doses das duas, colher o conforto da peridural, a analgesia, né, o fato da peridural, que é a anestesia nas costas, tirar a dor, com a segurança da geral. Então, às vezes, você usa doses baixas ali para a gente ter os benefícios sem ter aqueles malefícios, digamos assim, de uma dose muito alta de um anestésico, por exemplo. Então, eu acho que é um benefício importante. Volto a dizer, isso é visto caso a caso, né? Não tem regra para todo mundo, depende muito do anestesista, da unidade hospitalar, dos protocolos de cada hospital. Mas te interrompendo um pouquinho, mas pensando, né, nessas pacientes, quando o anestesista tem um cuidado extra de associar uma anestesia, então, assim, a gente fazer duas anestesias, uma pensando mais no intraoperatório, na segurança, o outro pensando no intra, mas nesse controle de dor, a paciente, você acaba acompanhando a paciente no pós-operatório. Você vê na prática essa melhora quando a gente associa esses bloqueios? Sem na qualidade sombra... de operação, no controle de dor? Melhorou muito. O pós-operatório de cirurgia plástica, eu acho que dos últimos 4 anos, 3, 4 anos para cá, mudou bastante. Diego, eu acho que não só porque nós fomos implementando essas modalidades novas, né, de anestesia, associação anestésica, as tecnologias, a lipo, por exemplo. Antes, eu não faço aquele formato de lipo tradicional, só arrancar a gordura ali com a cânula. A gente faz um formato de lipo ultrassônica, em que eu vou, só entrando um pouquinho nisso, a lipo ultrassônica é uma tecnologia, um aparelho em que eu vou emulsificar, eu vou quebrar a molécula de gordura. Literalmente eu vou derreter a gordura e eu faço uma infiltração antes de uma solução fisiológica com a medicação, que é como se ela impedisse aquele sangramento excessivo que havia na lipo. E a lipo ultrassônica, como se fosse mais suave, eu consigo, depois com essa gordura líquida, retirar ela de forma mais suave. Então, eu preservo mais o sangue da paciente. É uma paciente que vai, como ela perdeu menos sangue na hora da cirurgia, é uma paciente que vai recuperar mais rápido, ela vai ter menos anemia, ela vai movimentar mais rápido, ela vai sentir menos desconforto, ela tem menos chance de ter queda de cabelo, de ter aqueles mal-estar. Então, isso também, a tecnologia aliado à técnica e essas inovações, tem feito o pós-operatório ser feito de uma forma muito mais tranquila. Então, para você ter uma ideia, as cirurgias que eu mais realizo,
que são, eu brinco, é o nosso carro-chefe lá, são as cirurgias de mom makeover. É um termo conhecido entre as mulheres de cirurgia que querem fazer cirurgia plástica, que é a cirurgia da mamãe. Depois da gestação, mamas caem, gorduras localizadas, o abdômen fica flácido, com diástase. Então, é aquela cirurgia que visa a correção das três coisas em um tempo cirúrgico. Então, existe um protocolo por trás de segurança que me permite fazer as 3 cirurgias em conjunto, dentro de um tempo de segurança para aquela paciente. Algumas pacientes a gente não recomenda fazer, outras a gente faz. Mas mesmo essa paciente que faz uma associação de 3 cirurgias, do abdômen, a lipo e a mama, vocês fazem esse protocolo anestésico, tá? De analgesia, com a peridural, com a geral, aquelas medicações que vocês deixam ali no pós-operatório. E quando essa paciente vai para casa, a gente passa uma receitinha, normalmente com um escalonamento de 3 analgésicos. Analgésico, remédio para dor, tá? Eu passo um analgésico mais leve, um analgésico médio e um mais potente. Normalmente, o mais potente é aqueles derivados de opioide, aí tem várias opções, né? Vários termos técnicos para isso, mas não vou entrar nesse detalhe. Mas imagina, a gente passa 3 tipos de anestésico, a maioria esmagadora das pacientes tomam o mais leve, não chegam a tomar nem aquele analgésico para dor intermediário. Isso tendo feito 3 procedimentos cirúrgicos. Volto a dizer, não é receita de bolo, cada paciente tem um limiar para dor, mas o que eu tenho visto no geral é uma recuperação muito mais tranquila nos pós-operatórios do que há uns anos atrás aí. Isso eu vi muito na prática, que a gente fala que é uma anestesia multimodal. A gente usa várias medicações que agem em vários receptores, que a gente fala, então de várias formas para controlar a dor. Eu tive até um caso interessante, uma paciente foi fazer cirurgia plástica, uma cirurgia grande, assim, uma cirurgia combinada. Essa paciente teve um pós-operatório tranquilo, nessa questão da dor. Eu fiz uma anestesia multimodal, combinei com uma anestesia regional, que a gente fala. Então, usei várias medicações em pequenas doses. E aí, depois de uns 6 meses, no retorno dela, ela referiu para o cirurgião que uma paciente tinha fibromialgia e ela estava sem dor da fibromialgia, sempre sofreu com dor. Então, assim, às vezes a gente mira no controle da dor, do pós-operatório, e essas medicações, elas melhoram a qualidade de vida até de alguma dor crônica que o paciente já tinha, né? Esse caso eu fiquei muito satisfeito. Falei, olha, não era o meu objetivo, mas que bom que eu consegui te ajudar na sua fibromialgia. Legal. Lembrando sempre que, em se tratando de cirurgia, a gente sempre tem que tentar inibir a resposta endócrino-metabólica ao trauma, né? Porque qualquer cirurgia é um trauma. É um trauma físico ali para o paciente. Então, a gente associar a nossa técnica anestésica com a técnica cirúrgica ali com as tecnologias do cirurgião, tudo isso faz com que a gente reduza mesmo essa incidência de uma resposta exacerbada, né, metabólica ao trauma. Então, o paciente evolui com menos picos hiperglicêmicos, o paciente libera menos insulina, então ele tem uma cicatrização melhor, ele tem uma recuperação mais rápida, e tudo isso é porque tem essa quantidade de fatores associados, né? Essa resposta metabólica que você falou, que é o estresse, né? O corpo fica estressado após uma cirurgia, qualquer procedimento cirúrgico. Então, assim, ainda mais uma cirurgia combinada. E eu acho que é importante, né, que esse entrosamento do cirurgião com o anestesista, eu acho que possibilita a realização desse tipo de cirurgia, né? Que às vezes a gente fala uma cirurgia combinada, porque a gente consegue ganhar tempo, a gente consegue ter confiança ali de que o anestesista vai tentar proporcionar a melhor condição, né, o melhor campo cirúrgico, né, para você, né, Rodrigo? Você acha que esse entrosamento te dá mais liberdade ali de indicar uma cirurgia, que a gente fala uma cirurgia combinada? A combinação de cirurgias na cirurgia plástica é muito comum, né? A paciente que vai fazer uma abdominoplastia, que vai retirar excessos de pele, corrigir a diástase muscular, a maioria das vezes por conta de uma gestação, ela acaba fazendo junto, pelo menos a lipoescultura, que é a cirurgia que vai modelar o corpo. E a gente fala cirurgia mais extensas porque não é uma única região. A gente não faz uma lipoescultura só na cinturinha ali, a não ser quando a paciente tem a gordura apenas naquela região, tá? Mas, no geral, a realidade da mulher que está em casa nos ouvindo, da mãe que teve filho, não é aquela gordurinha só. Ela tem gordura nos braços, ela tem excesso de gordura nas costas, no abdômen, às vezes tem no culote, tem no meio da coxa. E ela, durante a abdominoplastia, a intenção dela é já modelar o corpo como um todo. Então, é uma cirurgia em que a gente associa aí vários procedimentos em várias áreas corpóreas, e a gente tem que controlar tudo isso, essa resposta endócrino-metabólica à cirurgia, o inchaço.
E ter esse entrosamento, essa confiança no anestesista para conduzir o processo anestésico e estar checando os sinais vitais ali na hora da cirurgia é muito importante. Porque a intenção nossa como cirurgião é sempre tentar entregar o melhor resultado para o paciente, estético. Mas a gente tem que entender também, o cirurgião precisa ter muito bom senso de saber até onde vai o limite. Então, uma lipoescultura de uma paciente que está acima do peso. Eu posso lipar ela ao ponto de deixar ela magrinha? Não. Esse não é o objetivo da lipo. O objetivo da lipo é dar contorno, formato no corpo. Mas se ela tem gordura em excesso, vai ficar gordura. E às vezes o cirurgião não pode ultrapassar esse limite de segurança. E às vezes você está tão focado ali na hora da cirurgia que o anestesista ele acaba sendo um ponto-chave de segurança na estratégia. É o freio. Muitas vezes o anestesista ele passa a ser o freio do cirurgião. Né? Às vezes ele chama e fala, doutor, já saiu aqui tantos litros de gordura, ele faz o balanço ali do que entrou de soro, do que saiu de xixi, quanto saiu de gordura na lipo, como é que está a característica da lipo, ele avalia a oxigenação, são vários parâmetros que está ali no monitor que ele avalia para saber, vamos encerrando a cirurgia, porque já está, né, nós estamos ali no limite da segurança. A gente não pode ultrapassar esse limite e gerar uma cirurgia de maior risco para o paciente de forma desnecessária. Então, o anestesista ele tem esse papel muito importante e o cirurgião tem que saber respeitar isso, tá? E dentro desse assunto, eu quero, inclusive, fazer uma pergunta polêmica para vocês dois. Bem. Até beber um golinho d'água. Como que é essa coisa de, às vezes, ter que cancelar, né, um termo que o cirurgião, às vezes, não gosta de ouvir, né? O anestesista cancelou a cirurgia lá na hora. Como que vocês enxergam isso? Vocês veem isso com tranquilidade? A gente sabe que tem um motivo por trás, claro, né? O anestesista não vai cancelar, suspender uma cirurgia porque não está de bom humor naquele dia ou não vai com a cara do cirurgião. Tem um motivo ali. Vocês podem falar um pouquinho sobre isso? Pode começar, doutora. Assim, eu fico muito frustrada quando eu tenho que abordar o paciente e falar que ele não vai poder operar naquele momento. Porque eu sei que o paciente se preparou ali antes para a cirurgia, mas às vezes ele não contou algum detalhezinho ali que a gente precisaria saber e que é essencial para garantir um procedimento seguro para ele, né? Então, tem paciente que come e não conta que comeu antes da cirurgia. E aí a gente tem que falar, olha, não vai dar para fazer agora. Esquece de avisar que estava tomando uma medicação, né? Hoje que os Monjauros da vida exatamente, aí. as canetinhas da vida ali, a gente sempre bate nessa tecla, porque o paciente ele não sabe do risco que tem envolvido, né? Qual que é o risco, doutora? E não é Até obrigação do paciente às vezes, saber. Não sabe o que está escutando. Então, essas canetinhas emagrecedoras, né? Elas retardam o esvaziamento gástrico. Então, o estômago do paciente acaba ficando com o resto alimentar, mesmo que ele tenha respeitado aquele intervalo de tempo de jejum que a gente pede, que é o intervalo convencional para a maioria das pessoas, né? Sólidos 8 horas, líquidos claros 2 horas. Então, para o paciente que faz uso desse tipo de medicação, acaba que esse tempo é um pouco mais prolongado. Então, a gente não consegue garantir que o estômago esteja vazio, então a gente aumenta o risco de eventos principalmente relacionados à broncoaspiração, né? Que é quando o conteúdo gástrico sobe e vai em direção ao pulmão do paciente, né? E como está muito na moda isso, a gente acaba tendo que cancelar algumas cirurgias. Agora nem tanto, porque a gente já conseguiu aumentar essa quantidade de consulta pré-anestésica e orientar o paciente do verdadeiro risco, né? E aí quando eles descobrem que é por isso que a gente tá suspendendo ali, ou então ele tem a cirurgia marcada, vou fazer cirurgia amanhã, e tá fazendo a consulta com a gente hoje, e usou ontem a canetinha. Aí a gente fala, olha, nós vamos ter que remarcar, né?
Aí entra em contato com a equipe cirúrgica, olha, o paciente usou, nós vamos ter que remarcar para o intervalo seguro e tal. A gente explica para o paciente sai grato até do consultório, fala, ainda bem que você me explicou, porque eu nem sabia que isso ia dar algum problema. E eu estava usando para ficar melhor para fazer a cirurgia. Com relação às medicações no geral, a gente volta à questão do preparo, né? Por isso que é importante, às vezes, passar na consulta pré-anestésica. Você notou uma diminuição dessas suspensões assim, em cima da hora? Assim, o paciente está entrando para o centro cirúrgico, vai conversar com a anestesista, suspende. Ela se programou. Praticamente zerou isso. Férias. Acho que as suas não teve mais. Nós sempre tivemos eu sempre faço o que a gente chama de retorno pré. Retorno pré, para mim, é aquela paciente da véspera da cirurgia. A paciente que ela retorna no consultório, é como se fosse uma reconsulta com ela, eu falo dos detalhes, a gente fala das possíveis complicações de novo, a gente tira as dúvidas e eu preciso reafirmar essas coisas. Tá? Às vezes algum hormônio que teve que parar de usar, as injeções, a recomendação. Hoje eu recomendo todas ali. Eu sei que em algumas famílias as injeções para com 14 dias, algumas outras 21 dias, 3 semanas. Eu recomendo todo mundo parar ali com 21 dias. Ou seja, tomou a injeçãozinha ali para emagrecer, 21 dias depois aí está liberado para fazer a cirurgia. Mas isso com a consulta pré-anestésica, isso tem ajudado bastante, tem reduzido essa desinformação. Mas às vezes acontece, em alguns casos, claro, isso é minoria, graças a Deus, da paciente às vezes omitir alguma informação. Isso já aconteceu comigo, em que o paciente às vezes... Eu tive 2 casos importantes, um deles eu quero trazer, de uma paciente que usou a injeçãozinha, foi até você que estava anestesiando, você vai se recordar, ela usou uma injeção e tinha aí 1 semana apenas que ela tinha usado, mesmo sabendo, mesmo tendo recebido por escrito a orientação. E aí, na hora da cirurgia, a doutora identificou que ela tinha tomado e nós optamos por suspender a cirurgia com ela dentro da sala cirúrgica. Estava tudo preparado, o centro cirúrgico reservado, aquele horário era o horário dela, eu e minha equipe estávamos todos lá à disposição para realizar a cirurgia. E nós suspendemos, ela ficou muito brava, queria que a gente operasse ela de qualquer jeito, porque ela tinha desmarcado a vida dela inteira. Mas eu acho que nessa hora o cirurgião, ele tem que entender, o anestesista, ele tem que entender o papel que ele tem ali. O papel importante, ele tem que entender a autoridade dele nesse ponto, porque se você se submete à vontade, às vezes, sabendo que está fazendo algo errado, que não é o mais indicado, às vezes você está colocando em risco a saúde do paciente. Ela quer o benefício da cirurgia, a parte estética. Então, se você aceita isso, aceita essa pressão, se rende a isso, você está colocando em risco a vida do paciente. Então, na verdade, o benefício que você traz é em manter sua posição. Então, foi isso que nós fizemos, né? Nós suspendemos a cirurgia, remarcamos para ir 2 semanas depois. E aí depois ela voltou, operou, aí ela ficou grata. Ou seja, eu poderia colocá-la numa situação de risco desnecessária. Então o cirurgião ele tem que ser firme nessa hora, o anestesista também, um não tem que ficar chateado com o outro, isso é normal. Eu fui para casa, aproveitei e fui para a academia mais cedo, fui buscar a criança na escola. Acontece, tá? Um outro caso muito importante também é com relação ao uso de drogas. Às vezes o jovem vai operar e aí ele sabe do risco, foi bem orientado, mas às vezes acontece de na noite anterior, 2 noites ali anteriores, vai numa baladinha e aí usa ali alguma substância ilícita como estimulante, um êxtase ou alguma outra substância, e aí na hora da cirurgia ele quer omitir porque ele sabe que corre o risco de ter a cirurgia cancelada. E às vezes nessa hora o anestesista, né, vocês costumam fazer esse reforço, né, de perguntar na hora. Bem claro que a gente não está lá para julgar ninguém. Eu falei, não sou sua mãe, não sou seu pai, eu estou pensando na sua segurança. E aí, quando a gente explica que isso pode gerar um risco num evento mais grave, às vezes a gente é mais direto. Olha, se você usou esse tipo de droga e for submetido a esse tipo de cirurgia, você tem risco de morte. Parada cardíaca, fibrilação. E a pessoa se abre. A gente não está lá para julgar ninguém, a gente está lá para trazer segurança. Quando a gente cancela uma cirurgia, não é só o paciente que fica frustrado. O cirurgião fica frustrado, o hospital fica frustrado, o anestesista, por incrível que pareça, também fica muito frustrado. Eu fico, pelo menos. Então, assim, a gente está lá, mas a gente não pode abrir mão da segurança. O anestesista, o embasamento dele é a segurança. Em relação ao uso de drogas, geralmente o paciente está sempre acompanhado, né? E aí ele não quer contar para o acompanhante, ele não quer que o acompanhante saiba
Às vezes do é um que familiar, aconteceu. né, que não... Então, às vezes, na consulta, a gente não consegue extrair isso dele. Na avaliação pré-anestésica ali no quarto, antes de entrar para o centro cirúrgico, a gente não consegue extrair essa informação dele. Aí, na hora que entra no centro cirúrgico, a gente pergunta de novo e aí é a hora que eles contam. Aí a gente fala, não, fique tranquilo, a gente vai... Se algum acompanhante perguntar, a gente conta até outra história lá fora. Porque cada um faz o que quer, né, da sua vida. Mas você tem que ter consciência de que tem que falar a verdade pra gente, porque é a tua vida que está em risco, né? E aí cabe a nós, né, cirurgião, a nós da equipe médica, zelar pela segurança do paciente, mesmo que às vezes ele não tenha noção e ele queira, às vezes, passar pela cirurgia mesmo assim, mesmo sabendo do risco, né? Mas cabe a nós ter esse posicionamento de garantir a segurança dele. Né? Já aconteceu de, às vezes, eu perder paciente por isso, dela ir buscar outro cirurgião, eu não vejo isso como problema. Aí entra naquela coisa da nossa... do que a gente vê, né? Acredita na medicina, como tem que ser tratado isso, como tem que ser levado. E a medicina é minha paixão, né? Cirurgia plástica é minha paixão, eu amo fazer isso. E eu sei o quanto a gente entrega de bem para as pessoas, como a gente muda a vida, né, das pessoas. Às vezes vocês participam ali naquele momento do ato anestésico em si, mas depois lá a gente vê o quanto essas pessoas ficam gratas por aquela mudança que nós proporcionamos na vida dela, né? Na vida conjugal dela, na vida social, no trabalho, a autoestima dela. E muitas das vezes, isso é até algo que eu vou confessar aqui, é uma confissão que eu acho que isso pode me trazer problema com relação aos meus colegas anestesistas. Muitas vezes elas vão, levam presentinho para o cirurgião, presente para a enfermeira e às vezes deixa o presente do anestesista também. Mas às vezes a gente esquece de entregar o do anestesista, sabe? E a gente acaba ficando com ele também. Se for chocolate, então... Se for chocolate, então a gente não repassa, não. Então, ó, já fica a dica, o presentinho do anestesista vocês entreguem em mãos para eles, tá? Porque o cirurgião retém. Não, até... É o imposto. Até indo para esse lado. Porque além da parte técnica, eu acho que no CEI a gente preza muito pela empatia, a forma que a gente vai tratar o paciente, porque o paciente está numa posição de fragilidade lá, né? A gente é nosso trabalho, todo dia a gente está no centro cirúrgico, a gente está fazendo anestesia, o Dr. Rodrigo está todo dia operando. Agora o paciente, ele se programou, às vezes é um sonho, né? Principalmente na parte de cirurgia plástica, o paciente chega com esse sonho. E às vezes a gente vê alguns colegas, não do CEA, que são excelentes tecnicamente, mas eles são frios, eles parecem robôs ali. E a gente vê, né, eu vejo isso muito na doutora Miriam, que às vezes uma palavra de conforto, uma forma de você conversar com ele, ele já fica mais tranquilo, né? Fala um pouquinho sobre isso, Miriam. Não, você segurar a mão do paciente, você já traz conforto para ele, né? Então, sei lá, uma punção venosa difícil, né? Vou pegar uma veia para colocar um soro. E às vezes é difícil mesmo. E às vezes um monte de gente já tentou e não conseguiu. Só de você estar ali, conversar com o paciente, segurar na mão dele, às vezes você consegue fazer a punção de uma forma tranquila, né? Então, eu acho que esse relacionamento interpessoal é muito importante, né? E como eu falei antes, eu sempre tenho em mente que a gente tem que cuidar do paciente como se fosse nossa mãe, né? Então, assim, quanto mais próximo você fica do paciente, é melhor, mais segurança você traz para ele, mais confiança. Né? Falar de outra coisa, né? Tocar em outro assunto, querer conhecer um pouco o paciente, perguntar dele, exatamente. De Dependendo onde ele veio, da faixa etária do paciente, do sotaque do paciente. Exatamente. Ele, isso já tirar o enfoque ali da cirurgia, né? Eu sinto que o paciente fica mais calmo, às vezes uma pressão que estava mais alta, que a gente está assustando a gente, era só nervosismo, né? Você observa isso, Rodrigo? Às vezes o paciente, a gente fala que às vezes não lembra do anestesista, mas um anestesista que é mais empático, que gera uma tranquilidade maior no paciente. É outra recepção, né? A gente tem uma prática lá na nossa equipe, né? no nosso grupo, já é uma política do nosso grupo, da minha equipe. A gente procura até tentar descobrir da paciente qual que é a música preferida dela, para que lá na hora da cirurgia, quando ela entre na sala cirúrgica, muitas vezes ela fala, nossa, mas que coincidência, tocando a música que eu amo. Não é coincidência. Aquilo ali nós descobrimos lá na sua consulta, naquela fichinha que você preencheu lá 3 meses atrás, que você nem se recorda, estava escrito lá, eu amo a cantora tal, a música tal é a minha preferida. E muitas das vezes essa música a gente consegue, essa música vai tocar lá no dia
da sua cirurgia quando você entra na sala. Então, acho que são detalhes que o cirurgião, o anestesista, o grupo, né, a equipe que está cuidando dessa paciente tem hoje, que é para trazer conforto. Volto às duas coisas, né? Conforto e a segurança. E é para desmistificar essa coisa também, né? De que centro cirúrgico é sinônimo de algo ruim, sinônimo de alguma coisa de urgência, de algo que traga um risco desnecessário. Não, a cirurgia, isso é um privilégio da cirurgia plástica, né? É claro que a gente tem a cirurgia plástica reparadora, a cirurgia plástica estética, mas a cirurgia plástica tem esse privilégio. O paciente que está ali, ele está ali por livre e espontânea vontade, ele está ali para se sentir melhor, para cuidar do corpo, e corpo, espírito, alma e o bem-estar físico e emocional, está tudo ligado, né? Então, eu acredito que essa recepção, esse cuidado, na hora de receber o paciente lá no centro cirúrgico, isso envolve a relação de vocês também, principalmente, é muito importante, é algo que a gente tem que zelar por eles. Não, e eu observo, pelo menos, eu acho que você também, né, doutor Miri, que o paciente, quando ele está bem espiritualizado, ele chega com energia boa, e o anestesista também tá com energia boa, o cirurgião, tá todo mundo trabalhando ali em sinergia. Tudo flui. Tudo flui bem, tudo flui bem. Agora, quando você está com uma equipe que você não confia, que o paciente já chega mal-humorado, nervoso com alguma coisa, parece que isso gera eu acredito muito em energia, né? Então, acho que fica a dica, pessoal, quando vocês forem para a cirurgia, faça uma oração, chegue com energia positiva, a gente vai estar fazendo a nossa oração também antes, para a gente, juntos, a gente quer só o melhor para vocês. Então, a gente quer trabalhar com uma energia lá, alto astral, que a gente fala, né? Então, desde uma música, né, que o paciente gosta, que ela já se sente especial, e isso gera uma energia que vai evoluir lá para o resultado final da cirurgia, eu acredito. Bom, gente, então respondendo a umas caixinhas de perguntas aqui, a primeira pergunta foi se quem tem histórico de alergia à medicação pode fazer uma cirurgia plástica? Pode. O paciente relata, né, qual foi o medicamento que foi identificado, essa reação alérgica, e a gente não faz o tipo do medicamento. Se for algum medicamento muito específico, ou uma alergia ao látex, por exemplo, aí a gente tem todos os cuidados, todos os protocolos para ser seguidos. A gente substitui nessa medicação que a paciente tem alergia, e lógico, existem algumas alergias que a gente só descobre na hora, mas assim, todos os anestesistas do CEA, eles têm treinamento para identificar isso precocemente e agir, né? E tratar. A gente cuida desse paciente, usa as medicações específicas e a gente consegue reverter, manter esse paciente bem. Se for uma alergia desconhecida que apareceu durante a cirurgia, dependendo da gravidade dessa alergia, a gente consegue reverter e fazer a cirurgia tranquilamente. Mas se a gente observar que essa alergia está um processo um pouco mais intenso e que pode comprometer a segurança do procedimento, aí, infelizmente, a gente tem que suspender a cirurgia. Perfeito, perfeito. Uma outra pergunta aqui, eu acho que essa é mais para o lado da plástica, mas serve para vocês também. Eu sou fumante, eu posso fazer uma cirurgia de prótese de mama? Bom, já respondendo a parte da cirurgia plástica, o cigarro, ele atrapalha sempre o processo de cicatrização, ele interfere na microcirculação, na hora Então, para a sua cicatriz ficar com o aspecto mais bonito possível, suspenda o tabagismo aí, o ideal quanto antes, tá? Mas pelo menos aí umas 3 semanas, 4 semanas. Eu sei que para anestesia também tem uma questão de hipersecreção, né? Aumenta a quantidade de secreção na via aérea, correto? A gente fala que o cigarro ele não impede a realização da anestesia, mas assim, 2 dias de suspensão do cigarro, a gente já tem um benefício, 2 semanas aumenta esse benefício, 2 meses aumenta, então assim, mas eu estava fumando até 2 semanas atrás, será que vai ter benefício de eu parar de fumar? Vai, né, doutora Miriam? Assim, o benefício vai aumentando, mas de poucos dias sem fumar, a gente já começa a ter benefício, pelo menos da parte anestésica. Exatamente, a gente consegue reduzir, né, a hiperreatividade aérea, então o paciente tem menos risco de evoluir com algum tipo de evento relacionado a laringoespasmo, e hipersecreção mesmo de via aérea e complicações. Tem uma outra aqui que é clássica. Depois de quanto tempo eu posso viajar de avião? Do ponto de vista da cirurgia, é assim que o cirurgião liberar você, tá? Depende do tamanho da sua cirurgia. O fato é que viajar, o voo não vai interferir com relação ao seu pós-operatório, aos pontos.
Não vai aumentar risco de trombose, de embolia. Se você ainda tiver naquele tempo ali, vai estar usando um anticoagulante, vai estar usando a meia. O importante é você não ficar, por exemplo, um voo de 30 horas não existe avião que voa 30 horas, né? Mas um voo de 13 horas, por exemplo, você não vai ficar as 13 horas sentado, você vai levantar, você vai ao banheiro, você vai movimentar, então isso garante mais segurança para você. Então, do ponto de vista da cirurgia, não há nenhuma dificuldade com relação a voo. Com relação ao pós-operatório de anestesia... Não, menos ainda, do ponto de vista anestésico, eu acho que vale o bom senso, assim, né? Mesmo que não seja uma viagem de avião, às vezes o paciente mora fora, a gente recomenda, pelo menos no dia do procedimento, mesmo que tenha sido um procedimento pequeno, que ela fique na cidade, ela não faça nenhum tipo de viagem, vai do bom senso, né? Sim, mas isso no dia, né? Ou às vezes no dia seguinte, perfeito. Da questão de viagem de avião, acho que a parte cirúrgica interfere muito mais. Perfeito, gente. É isso. Conseguimos aí responder algumas perguntas na nossa caixinha. E depois mande as suas perguntas aí para nós, que a gente vai responder nas nossas redes mídias sociais aí. Gostei muito do nosso papo, queria agradecer em nome do CEA, Dr. Rodrigo Sofa, pelo excelente podcast, e a doutora Miriam também pela aula, a aula anestésica que ela nos proporcionou, viu? Obrigado, eu que agradeço a oportunidade de a gente poder trazer informação de qualidade para as pessoas que estão nos assistindo, isso é o mais importante. Eu acho que a gente, como profissional, o nosso principal papel é esse, né? Informar. E a gente poder trazer essa informação de qualidade diretamente das fontes, né? Do cirurgião, do anestesista. Tirar esse tempo aqui para isso é muito importante. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Obrigado a você que está aí nos assistindo. Eu espero que esse conteúdo que a gente abordou diminua, né, as dúvidas dos pacientes em relação à anestesia, os medos e tudo mais. E eu reforço para vocês que é muito mais difícil a gente estar aqui conversando do que fazendo o procedimento em si. Tá? Eu sinto muito mais à vontade cuidando de você, viu, na anestesia. Espero que tenha sido útil esse podcast e, resumindo, conheça seu anestesista, exija seu anestesista, faça uma consulta pré-anestésica, pesquise seu cirurgião plástico, sempre cirurgião plástico renomados, que já tem uma capacidade técnica, uma capacidade humana de tratar bem. Pessoal, se você gostou, curta, comente, compartilhe. Não deixe de se inscrever. Não deixe de se inscrever nos nossos canais.